Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa primeira aula do nosso quinto curso dos 27 perfis de personalidade. No curso anterior, nós falamos sobre a primeira personalidade, que tem a ver com a emoção do orgulho na base da personalidade, mas que esse orgulho representa uma tristeza mais profunda de não se sentir amado ou amada pelas pessoas que amam, né, que são importantes na vida dessa pessoa. E esse perfil, que é o perfil número 5, ele também tem um orgulho na base da personalidade, mas diferente do anterior, que tem um comportamento mais jovial, que tem medo de assumir a vida adulta, que tem medo de assumir as responsabilidades, que busca ser o fofinho, a fofinha, para conquistar o amor e a atenção das pessoas. Este perfil de personalidade vai por um outro caminho, que é o caminho de buscar um status no grupo, de buscar uma certa admiração. Então é uma pessoa que já tem outros comportamentos bem contrários, ela já se coloca muito como adulta, como empoderada, e a gente vai poder aprofundar nessas 9 aulas mais sobre como que funciona a vivência dessa pessoa, quais que são as questões internas que ela passa, quais que são os principais padrões de comportamento, de pensamento, de sentimento que a gente pode prestar atenção. Nós vamos abordar um pouco disso tudo nesse curso introdutório. Antes de iniciar, peço sua licença para reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Humildemente reverencio o seu eu superior, deixo aqui minha eterna gratidão à vida, toda a espiritualidade, pela oportunidade de juntos e juntos estarmos aqui compartilhando desses estudos, desses conhecimentos. Lembrando que é um conhecimento científico, tá? Lembrando que é conhecimento de estudo mesmo. A principal especialista, né, que está trazendo esse conhecimento é uma psicóloga. Ela é uma psicóloga americana e tal. Então, assim, é um trabalho bem legal, um trabalho científico que a gente está fazendo aqui. Então, a conexão que eu trago com a espiritualidade é, na verdade, uma amplitude para a gente ir um pouco além daquilo que é superficial. Mas estamos amparados em um conhecimento que é científico. A espiritualidade e a ciência são coisas que não se separam. Só para alguns grupos mais extremados que essas coisas são coisas diferentes, ok? Então vamos lá. Lindamente começamos. Como deixar de buscar amor através da admiração dos outros? Sim, é exatamente isso. Nesse curso, a gente vai falar muito sobre a palavra admiração. No curso anterior, a gente falou muito sobre a questão da aprovação dos outros, né? A pessoa que buscava a aprovação dos outros. Aqui a gente está falando de uma pessoa que está buscando a admiração dos outros. Percebe que é uma coisa que parece que é só uma palavra, mas muda tudo. E são perfis de personalidades que lidam com a mesma emoção na base da personalidade. Então, a mesma emoção gera pessoas totalmente diferentes, padrões de comportamento totalmente diferentes, formas de viver e de se relacionar totalmente diferentes. Antes da gente aprofundar mais, né, é muito importante a gente lembrar que a gente está falando de um perfil de personalidade que predomina as emoções. Então, essa pessoa tem os pensamentos, tem as sensações, ela conversa com o corpo dela conversa com ela, mas os aspectos emocionais, tudo que está vinculado às emoções é o que é mais forte na influência de como essa pessoa vai agir, na tomada de decisões dela, em quais são os caminhos que ela vai tomar na vida dela. Então é uma pessoa que ela está se sustentando através das emoções e se movendo também através das emoções, primordialmente. O orgulho, como eu disse, está na base dessa personalidade e esse orgulho é a expressão de um sentimento mais profundo de tristeza por não se sentir amado ou amada por quem é na sua autenticidade. O primeiro tópico de hoje é exatamente o desejo pelo reconhecimento, né? Então, já que a gente vai falar de um perfil de personalidade, né, que ele está buscando a admiração, a gente está falando de uma pessoa que ela busca o amor por meio do sentimento de ser importante. Então, para essa pessoa, sabe, é muito importante ela se ver na onde ela está como uma figura de referência. Quando ela é uma figura de referência, que as pessoas estão ali admirando ela, reconhecendo ela, sabe, sentindo necessidade de estar perto dela por conta de alguma capacidade, de alguma habilidade, de alguma competência que essa pessoa tem, essa pessoa, ela entende isso como um símbolo de amor. Ela entende isso como uma expressão de amor das pessoas para com ela. Então, ela aprendeu a se sentir amada, sendo considerada uma pessoa importante naquele momento, no ambiente, alguém que faz a diferença ali. Essa foi a forma como ela registrou o amor.
Foi como ela aprendeu no início da vida dela. Então, essa necessidade de ser admirado e de ser valorizado, ela acaba sendo um termômetro do sentimento de ser amado dessa pessoa. Quanto mais ela se sente admirada, quanto mais ela se sente valorizada, né, pelas pessoas, e aqui eu não estou dizendo, né, que realmente ser valorizado e ser admirado não é uma prova de amor, mas não necessariamente, né? Às vezes as pessoas que estão valorizando uma pessoa, elas estão valorizando ela naquele momento simplesmente para ter um feedback positivo dela. Então vamos imaginar o seguinte, se tem uma pessoa que ela é um líder em uma empresa, um gestor numa empresa que tem um cargo muito alto, que tem o poder de demitir todo mundo. As pessoas podem admirar e valorizar e respeitar essa pessoa, não porque elas amam ela, mas porque elas têm medo de serem demitidas, porque elas têm medo de perder o emprego delas. Então o objetivo é a gente perceber que esse perfil de personalidade, ele entende que a admiração e valorização é uma expressão de amor. Quando, na verdade, pode ser uma expressão de outras coisas. Pode ser apenas uma expressão de medo, uma expressão de interesses secundários, terciários. Pode ser muitas outras coisas, não necessariamente amor. Mas para esta personalidade, isto é um símbolo de amor. E isso coloca essa pessoa, por exemplo, em situações, às vezes, desagradáveis. Por quê? Porque, como eu disse, às vezes a pessoa pode estar ali admirando ela, não por um amor autêntico, mas porque ela tem uma outra intenção e um outro interesse. E essa pessoa pode achar que está sendo amada. E às vezes uma outra pessoa que não está admirando ela, que na cabeça dela não está valorizando ela, né? Porque a gente vai entender também que essa admiração, essa valorização é muito particular. É o que a pessoa entende como valorização e admiração. E às vezes uma pessoa que não tá oferecendo isso pra ela é uma pessoa que ama muito ela, mas é uma pessoa que não tá ali, sabe, puxando o saco dela, que não tá, tipo, exaltando tudo que ela faz, mas é uma pessoa que no fundo mesmo, sente um amor verdadeiro por ela e realmente quer ela bem. Então é importante ter esse início já de clareza pra gente já ir começando a discernir, sabe? Como que a gente pode olhar para as situações e perceber às vezes que uma coisa que parece não é. Então esse orgulho, né, que carrega, que sustenta a personalidade desse perfil, que é o número 5, ele acaba se transformando então em uma busca por prestígio, em uma busca por estar em alta, estar ocupando uma posição de destaque nos lugares que eu pertenço, nos lugares que eu estou. Então, se eu estou aqui e eu não estou ocupando uma posição de destaque, eu acabo não me sentindo amado, não me sentindo amada. Muito pelo contrário, já tem outras personalidades que vão se sentir melhor não chamando atenção, não estando em destaque. Então a gente começa a perceber que são características muito específicas deste perfil de personalidade e de um ou outro que pode trazer um pouco isso, mas esse é o arquétipo. A pessoa que busca, sabe, tipo assim, o prestígio para se sentir amada, para se sentir reconhecida. Se está fazendo sentido para você, já deixa aqui o seu like, já deixa o seu comentário, né? Porque os comentários eles são importantes. Compartilha o vídeo para o máximo de pessoas possíveis naquele grupo de WhatsApp, porque quando você compartilha, o YouTube entrega para mais pessoas. E se inscreva no canal para que o canal possa continuar crescendo e chegando cada vez mais a mais pessoas, ok? Então, nosso próximo tópico é: esse perfil de personalidade, ele tem uma série de estratégias para entrar em destaque. É uma personalidade que a pessoa que vivencia ela sabe olhar para o ambiente e perceber o que as pessoas querem no ambiente, o que elas precisam e necessitam no ambiente. Quais são as figuras de poder que elas estão buscando. Então é uma pessoa que ela chega em um lugar e ela fala: as pessoas aqui estão precisando de uma liderança. Não, as pessoas aqui estão precisando de uma pessoa mais acolhedora. As pessoas aqui estão precisando de uma pessoa que inspire elas. Ela percebe isso. Então ela vai e ela rapidamente ela se adapta para ser essa pessoa que esse grupo está precisando para entrar numa posição de destaque. Então veja, é uma pessoa que tem uma capacidade de liderança forte, é um perfil de personalidade que ele traz essa capacidade então da pessoa ir na frente e puxar o grupo, é uma pessoa que ela sabe lidar bem com os grupos, com as opiniões públicas, ela sabe lidar com esse tipo de coisa. Então a gente está falando aqui de uma pessoa que ela sabe lidar muito bem, por exemplo, com essa coisa de rede social, de conexão com as pessoas da empresa, e ela se destaca mesmo, sabe? Ela sabe encontrar esse lugar de se destacar. E quanto mais essa pessoa brilha, então, para esse grupo, mais ela se sente amada. E, de novo, né, a gente acaba aqui percebendo que não necessariamente brilhar em um grupo quer dizer que a gente está sendo amado por esse grupo. Mas para essa pessoa, para esse perfil de personalidade, isso significa
amor. Então, a gente dessa forma vai percebendo por que algumas pessoas às vezes aceitam estar em lugares que não estão fazendo elas bem, mas esse não bem que está acontecendo com elas não é algo tão escancarado. Elas têm ali um destaque, um brilho e tal, mas aquilo no fundo não está fazendo bem para ela. E muitas pessoas têm dificuldade de soltar, de largar, de abrir mão, enquanto outras já têm mais facilidade. As pessoas que têm uma tendência a ter mais dificuldade, elas estão mais próximas desse perfil de personalidade. Ou porque tem esse perfil de personalidade, ou porque tem esse traço desse perfil de personalidade mais presente na personalidade que essa pessoa vivencia. Então, um desses dois casos. Mas eu acredito que você deve conhecer alguém, ou talvez você já passou por isso, que você estava em um lugar onde as pessoas elas te davam um certo prestígio, mas ao mesmo tempo você não era reconhecido ali de forma positiva, de forma realmente real. Era apenas uma imagem. E isso fazia com que você se permitisse passar por coisas que não estavam realmente te trazendo um bom crescimento, um bom resultado na sua vida, né? Seja qual for o resultado que você está buscando, mas você estava apegado mais à imagem, mais ao brilho, mais a todo aquele destaque que você estava ali e esquecendo da prioridade mesmo, que é você cuidar de você, você se desenvolver, você realizar os seus objetivos. Então, essa imagem pública, ela acaba sendo usada por esse perfil de personalidade como um escudo para não entrar em contato com essa tristeza de não se sentir amado, de não se sentir amada. Então, essa pessoa ela busca esse prestígio, esse brilho o tempo todo nos grupos, essa admiração das pessoas, para ela não sentir a verdadeira sensação que está lá no profundo dela de que ela não é amada por quem ela é. Até porque esse personagem que ela está criando, de destaque, de prestígio e tal, não é ela mesmo, não é a autenticidade dela. Ela está realmente fazendo coisas para se adaptar, para conseguir encontrar um lugar de poder no grupo para se sentir bem. Não é realmente a essência dessa pessoa isso. Ela talvez seja uma pessoa que goste mais de ficar mais reservada, que goste mais de ficar mais tranquilinha, mas quando ela fica reservada e tranquilinha, ela se sente vazia. E aí quando ela vai para os grupos, ela se sente preenchida. Então às vezes ela acaba evitando a própria essência dela para ficar nesse personagem. E quanto mais essa pessoa ela consegue o status no grupo, mais ela vai aprendendo então que as conexões são o caminho para chegar nesse status. Então ela vai começando a entender que estabelecer conexões pode ser uma boa estratégia para alcançar o status nos grupos. Então ela começa a olhar para figuras específicas. Então ela chega num lugar, ela percebe que ali tem uma pessoa que é uma pessoa que ela tem uma grande influência para aquele grupo. Então ela vai buscando fazer uma conexão com aquela pessoa para também estando do lado daquela pessoa, fica mais fácil para ela conseguir chegar num lugar de status no grupo. Então, realmente é uma pessoa que ela consegue olhar e enxergar. Quem são as pessoas aqui nesse grupo que eu devo estar conectada? Que eu devo me aproximar? Que eu devo me conectar para que eu possa alcançar aquilo que eu quero? É o que a gente chama, né? Tipo assim, numa forma mais senso comum, assim, tal. Eu peço que você não receba como um julgamento, mas mais para traduzir aqui, né? Como uma pessoa que ela é interesseira. Né? Esse tipo de comportamento, né, é um comportamento que a gente, no dia a dia, a gente chama, essa pessoa é uma pessoa interesseira, ela está fazendo isso só para chegar ali e tal. Né? Mas não é um julgamento, entendeu? Tipo assim, se essa pessoa está fazendo isso, ela tem as razões e os motivos dela. Se ela está reproduzindo um padrão de comportamento inconsciente para fugir dessa ferida de tristeza, ela está aprendendo isso agora aqui, então ela começa a perceber que, poxa, eu estou fazendo isso então para fugir de uma tristeza? Sim, você está fazendo isso para fugir de uma tristeza mais profunda. Se você olha para essa tristeza e vai trabalhando ela e curando ela, você passa a não precisar mais disso. Então você não é uma pessoa do mal, você não é uma pessoa ruim. Entendeu? Você apenas está fugindo de uma dor, de uma ferida tua, né? O que é muito comum e é natural. Todo mundo aqui está tentando ser feliz, né? Então a gente está fazendo coisas que a gente acredita que vai fazer a gente feliz. E algumas delas são repetições de padrões de comportamento da personalidade que não vão fazer a gente feliz, que não vão ajudar a gente em nada, mas a gente acredita que esse é o jeito certo e a gente repete sem parar. Então acaba que a gente fica preso, né? Nesse ciclo. E o nosso último, né, tópico dessa aula é exatamente a gente olhar então para essa ferida oculta. Sabe? Porque quando a gente olha e fala, pô, essa pessoa é uma pessoa interesseira, ela tá ali só pra, tipo, chegar ali naquele outro lugar e tal. Às vezes a gente esquece, sabe, que tem um ser humano ali. E que às vezes aquele ser humano, ele não tá fazendo aquilo porque ele é uma pessoa ruim. Na verdade, honestamente, o que eu descobri, né, nesses anos todos trabalhando com psicologia, como psicólogo, é que as pessoas, elas não são ruins. Elas só têm dores.
As pessoas estão machucadas, elas estão feridas. Ah, mas mesmo as pessoas muito ruins, mesmo as pessoas muito ruins. Porque quando a gente fala uma pessoa ruim, a gente está falando dos comportamentos que ela tem que machucam outras pessoas. Mas essas pessoas, elas estão todas muito machucadas por dentro. Isso a vida me ensinou, sabe? Não quer dizer que a gente precise aceitar ficar ao lado de uma pessoa que está nos machucando. Não, a gente tem toda a liberdade de pegar e sair, seguir em frente e deixar essa pessoa para trás. Mas compreender que essa pessoa está machucada é muito fundamental, sabe? Para a gente conseguir entender melhor as coisas, como elas acontecem. Então, essa atitude de buscar o status, de buscar o prestígio, de buscar esse lugar de admiração nos ambientes é apenas uma expressão de um medo mesmo que essa pessoa tem, que às vezes é inconsciente, às vezes é consciente, depende do momento, depende da pessoa, depende da jornada de autoconhecimento que ela já trilhou. E esse medo de ser esquecido, ele é um medo que fica, sabe, rondando em volta da pessoa. Então, quando ela não se vê em posições de destaque, ela se sente irrelevante. E quando ela se sente irrelevante, ela acaba ficando com muito medo mesmo de passar despercebida, sabe, de ser assim simplesmente uma coisa que não, uma pessoa que não faz diferença no grupo. Então, na cabeça dela, no emocional dela, ela só consegue contribuir, ela consegue ficar bem se ela estiver numa posição de destaque no grupo. Se ela não tiver, ela sente que ela está sendo irrelevante. E a gente está falando aqui de uma pessoa que às vezes ela pode ter muitas habilidades, muitas competências, muitos conhecimentos, de uma pessoa que pode ser muito dedicada em coisas que podem contribuir com o grupo. Então não é que ela está lá e ela só está lá ocupando um espaço. Não, às vezes ela está lá e ela está contribuindo mesmo. Só que essa confusão entre amor e admiração é o que precisa ser trabalhado dentro dessa pessoa. É para esse ponto que essa pessoa vai precisar olhar para ela começar, então, a mergulhar mais, né? De preferência, né? Se ela tiver uma pessoa que possa acompanhar ela, que vai orientando ela nessa jornada, uma pessoa que já entende sobre esse processo, né? Para ela ir percebendo que tem várias situações ao longo da vida dela que foram fazendo ela acreditar que a admiração e o amor são coisas que representam o mesmo sentimento, a mesma emoção, quando na verdade não é. Não quer dizer que elas não possam acontecer e que elas não aconteçam com frequência juntas, porque pessoas que admiram às vezes se amam, isso realmente acontece, só que não necessariamente sempre a admiração está expressando um amor. Então é isso que precisa ser ressignificado, e também essa pessoa poder trabalhar esse medo que ela tem de ser uma pessoa comum, de ser uma pessoa normal, de ser uma pessoa que passa despercebida. E ela olhar para essa vulnerabilidade, sabe? Ela conseguir olhar para esse sentimento de desespero, de ser esquecida, de não ser vista, de ser relevante, e ela entender que tem aí uma ferida, então, de uma tristeza de não ser amada por quem ela é, que se ela começa a cuidar dessa ferida, se ela começa a tratar essa ferida com amor, com carinho, com atenção, com técnicas específicas que vai ajudar ela a entrar em contato com isso e vai ajudar ela a ressignificar isso, ela vai conseguir, ao longo do tempo, né, transformar essa vulnerabilidade em uma potência dela. Então ela vai começar a não ter mais essa dificuldade de demonstrar a vulnerabilidade dela. O que é demonstrar a vulnerabilidade? É mostrar que a gente não sabe tudo o tempo todo, é mostrar que a gente está com medo e a gente precisa de ajuda, é mostrar que a gente não precisa dar conta de tudo e que está tudo certo. Não quer dizer que a gente é negligente, que a gente é irresponsável, que a gente não vai assumir aquela responsabilidade, mas que não necessariamente o tempo todo a gente vai dar conta de tudo. E assumir essa vulnerabilidade, assumir esse lugar humano, que nem sempre eu vou estar no lugar de prestígio, no lugar de destaque, ou que mesmo que eu esteja, que eu posso pedir ajuda das pessoas, vai trazer essa pessoa cada vez mais para o centro dela, para a base dela, e para ela ir realmente se ancorando na verdade da essência dela, e não no personagem que está sempre em destaque, que está sempre conseguindo tudo, que está sempre sendo aquela pessoa que todo mundo olha, nossa, que pessoa incrível, que pessoa maravilhosa e tal. Não. As pessoas poderem olhar para ela e falar, não, essa pessoa é um ser humano, ela é incrível, ela é maravilhosa, mas ela tem os momentos de dor dela, os momentos de fraqueza, os momentos de dificuldade, e ela não esconde isso do mundo, sabe? Ela traz isso para as pessoas, é claro que ela quer trazer, né? Ela não quer trazer às vezes para a rede social inteira, mas para algumas pessoas específicas ela quer trazer, e tá tudo bem. Trazer para essas pessoas é o importante, é o necessário. Sair desse lugar, sabe, de que eu sou impecável, perfeita e tudo dá certo para mim e eu não preciso de ninguém, para não. Tipo assim, eu não preciso ocupar sempre os lugares de destaque, eu não preciso estar sempre sendo a pessoa referência do grupo, eu não preciso ter sempre a admiração das pessoas que estão à minha volta,
E ainda assim, eu sou eu. E ainda assim, eu tô valendo o amor das pessoas. Ainda assim, eu tô valendo o carinho das pessoas. O que eu sei que é muito desafiador nessa sociedade, porque a gente vive numa sociedade que valoriza muito a ideia de que a gente tem que ter muita coisa para valer alguma coisa. Porque na rua, as pessoas olham a gente pela nossa roupa, pelo nosso estilo, pelo nosso cabelo, pelo relógio, pelo tênis, pelas coisas. Sim, a sociedade ela vai para esse caminho. Só que não quer dizer que a sociedade vai por esse caminho, que esse caminho seja um caminho real, verdadeiro e sincero e que expresse a verdade do ser humano. Isso é apenas um momento que a nossa sociedade se encontra. Só que assim, não estou falando também para você não jogar o jogo da sociedade, porque eu sei que para a gente ir para o nosso trabalho, para crescer profissionalmente e tal, a gente precisa entrar no jogo da sociedade. Ah, beleza, as pessoas vão me julgar pela minha roupa, então tá bom, eu vou me vestir de uma forma bacana, bonita e tal, porque eu sei que as pessoas vão me julgar mesmo, então ok. Vou fazer isso para facilitar a minha entrada nos lugares. Mas é diferente você saber que você está jogando esse jogo da sociedade sem você se identificar com ele, tipo assim, ok, mas eu sei que eu não preciso dessa roupa para ser eu sei que eu não preciso desse prestígio para ser eu, mas eu entendi que o jogo da sociedade funciona dessa forma, eu preciso fazer dessa maneira para alcançar esses espaços, esses lugares, e ok, eu vou fazer, mas eu não dependo disso na minha essência para me amar, para sentir que eu mereço amor. Então é diferente, eu consigo me adaptar, mas eu não preciso me perder na minha adaptação. E a conclusão, então, que a gente tira já dessa primeira aula, desse perfil de personalidade, é que o reconhecimento mais verdadeiro mesmo, mais profundo, ele vem quando o valor nasce da nossa verdadeira autenticidade e não da nossa performance naquilo que a gente faz. Claro que, de novo, o jogo da sociedade nesse momento é de que a performance é o que mais vale. Só que aqui eu tô falando de saúde emocional, de saúde mental, de essência humana para você ficar em paz com você no momento que você estiver sozinho ou sozinha. Porque ficar em paz quando a gente tá cheio de gente do nosso lado é muito fácil, mas quando a gente fica sozinho ou sozinha, os nossos desafios, né, as nossas dores, os nossos medos, eles aparecem. Então, para você ficar em paz nesses momentos, para você não precisar viver presa em um monte de padrões de personalidade, fingindo ser uma coisa que você não é e terminando a sua vida de forma vazia, é importante que você olhe para isso. Então, você pode jogar o jogo da sociedade para ocupar os lugares de trabalho, essas coisas que você está querendo buscar, mas sem se perder nele, entendendo que assim, olha, é só um personagem, eu não sou esse personagem. Sabe, eu sou além desse personagem e eu não vou me perder nesse personagem achando que se eu não for ele, eu tô deixando de ser eu. Porque o que atrapalha a gente é que a gente se perde no nosso personagem, não é a gente viver um personagem. Viver um personagem, ok, mas se perder dele, aí é complicadíssimo. E o desafio para essa aula pode ser simples para muitas pessoas, mas eu sei que para você que vivencia esse perfil de personalidade, ele é realmente um desafio. Que é exatamente o quê? Compartilhe com alguém uma ideia, sabe? Sim, uma ideia, um insight, uma sacada, algo que possa agregar nessa pessoa simplesmente pelo desejo de contribuir com ela, pelo prazer de contribuir. E não para que ela te reconheça, não para que ela te coloque em um lugar de pedestal e tal. Nossa, obrigado, como que você é inteligente, como que você é bacana e tal. Sem nada disso. Simplesmente coloca a sua contribuição e sai. E vai embora e segue em frente sem esperar o retorno e o feedback. Eu sei que para muita gente isso pode ser fácil, mas para quem está buscando sempre a admiração e o reconhecimento ali das pessoas, isso é mega desafiador. É como se eu pagasse por um jantar e não fosse jantar. Ou fosse até o restaurante e ficasse na mesa e o prato não viesse até a minha mesa e eu saísse de lá muito tranquilo, em paz. O que não é muito comum, né, para o ser humano, né? Se a gente pagou por algo, a gente quer aquilo. Então, esse perfil de personalidade, quando ele faz algo, ele está esperando em troca ali uma admiração, sim. E depois que você fizer, você reflete como que você se sentiu, como que foi isso para você. Porque é importante a gente questionar os nossos personagens. E o tema da nossa próxima aula, que vai ser a segunda aula do nosso 5º curso, é como transformar a necessidade de prestígio em autenticidade. Esse é um ponto importante, esse é um ponto relevante, né? Porque assim, ir transformando, né, essa máscara na nossa verdadeira essência é o que vai trazer para você o amor e a sensação de ser amado ou ser amada, mesmo que você não esteja ali no destaque, nos grupos e nos locais que você passar. Mas sempre voltando nesse ponto, porque eu sei que é importante para a gente hoje em dia. Não estou dizendo que você não deva se adaptar nos momentos necessários para trabalhar, para se relacionar, quando for uma coisa necessária. Essas adaptações elas são necessárias, mas esteja sempre consciente de que isso é um personagem, de que isso não é você,
de que a sua essência ela é diferente disso, ok? E dito isto, nós encerramos essa aula e eu agradeço a sua presença. Muito obrigado, agradeço a Divina Consciência Manifestadora de tudo que é, agradeço o seu superior e nos vemos na nossa segunda aula. Tchau, tchau.